Pela graça de Deus, irmãos, estamos reunidos e hoje será ministrada uma parte deste projeto denominado de Princípios da Fé, que é um projeto de estudo bíblico, né, que tem por objetivo o discipulamento dos fiéis aí desde a conversão até um departamento aí ministerial. E hoje nós vamos estar estudando o primeiro módulo desse discipulado, desta apostila, denominado de A Origem do Pecado. Já estudamos a primeira parte. Essa primeira parte, ela foi formada de uma introdução sobre esse assunto, para que a gente pudesse entender a gravidade que é esse problema, a gravidade do ato, a gravidade de viver dessa forma, né, pela graça de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade neste estudo falando acerca da criação do homem. Nós vamos falar um pouco acerca da criação do homem para que a gente possa entender a sua origem, né? E a gente observa que o relato sobre a criação do homem é encontrado em que livro da Bíblia Sagrada? No livro de Gênesis, né, que significa a origem e início. Esse é o significado da palavra Gênesis, início, a origem de todas as coisas. Neste livro a gente vai encontrar o desfecho da criação do homem, o desfecho da criação dos seres animais, do ambiente, dos cosmos, ou seja, de tudo que existe. Nós vamos ver a narração também dos patriarcas, a história da humanidade no princípio. E a gente vamos observar que a gente vamos compreender que neste livro foi criado a terra, os céus e todos os seres que existem, né? A gente vamos observar também no livro de Gênesis a criação do matrimônio, a família, que é a primeira instituição de Deus na face da terra, né? Antes de existir a sociedade, Deus, ele instituiu a família, né? E a gente vamos observar também, infelizmente, o desfecho do pecado, né? E a sua consequência universal. A gente vamos ver também a história sobre dilúvio. Eu estou fazendo uma pincelada aqui sobre o conteúdo de Gênesis, né? Nós vamos ver a formação do povo de Israel, enfim. Ele é repleto de contexto que nos firma na verdade, que nos firma na verdadeira fé. A gente observa muitas teorias hoje em dia, exemplo, Big Bang, que tem como um conceito, né, uma explosão, o início de todas as coisas por meio de uma explosão. A gente vamos observar também outras teorias, como, por exemplo, a teoria de Darwin, né, que fala acerca de um conceito evolutivo, né, que traz muito a ideia do homem a ser semelhante do macaco, enfim. E nos dois primeiros capítulos de Gênesis, que eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia nesta noite, nesses dois capítulos de Gênesis, se você tiver a Bíblia, acesso a ela, tranquilo. Se não, atente os seus ouvidos à palavra do Senhor. E tudo o que Deus criou foi baseado o quê? Na sua existência, né? Que é do quê? De eternidade a eternidade. Ou seja, Deus, ele subsiste independentemente de toda a sua criação. Lá em Salmos a gente vamos observar, Salmos 90, versículo 2, que diz assim, ó, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade, tu és Deus. Né? Em Isaías 43, 13 vai nos dizer que antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, antes que existisse qualquer tipo de coisa, a gente precisa entender acerca dessa infalível imutabilidade que Deus tem, esta onipotência, né? E para a gente poder entender que em algum ponto da eternidade, Deus, em sua transcendência e onipotência, né, ele decidiu criar uma matéria e uma substância, né? Que a gente vamos entender que a origem do homem mesmo, ela é dada-se início a partir de uma matéria e de uma substância, né? Que por algum motivo, existem muitas teorias sobre isso, e muitas teorias que existem chegam a ser até loucuras, porque não tem bases bíblicas, né? E por algum motivo não nos revelado claramente na Bíblia Sagrada, Deus, ele manteve essa substância e essa matéria submergida em muitas águas. A gente vamos ver em Gênesis, do seu capítulo 1, versículo 2,
Logo, a princípio, a gente vamos ver assim escrito: e a terra era sem forma e vazia. Preste bem atenção nestes dois termos, que era sem forma e vazia. E havia o quê? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em concordância, em 2 Pedro, capítulo 3, 5, vai nos dizer essa mesma coisa, que Deus, ele manteve guardado a terra, ou seja, esta substância e esta matéria por longos e muitos anos. Em um outro ponto da eternidade, denominado de princípio, que é o mesmo versículo, anterior, que vai nos dizer assim, ó, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Neste ponto, Deus, ele cria, então, o tempo, para que depois pudesse, então, dar início ao quê? Dar início à sua criação, o seu propósito e o seu projeto. Semelhantemente, também está escrito em João, capítulo 1, versículo, que Deus é o verbo, né, que ele estava no princípio, que Cristo Jesus é o verbo vivo de Deus. Ou seja, desta forma, Deus então inicia a sua grande obra. Antes de começar a descrever ela, né, esta obra que Deus vai efetuar, que no caso é a criação do homem com as suas próprias mãos, eu preciso que você entenda que o homem, bem antes de ser criado, ele já existia no coração de Deus. Isso é uma revelação muito profunda, pois em toda a eternidade ele foi projetado com muito amor e carinho. E para quê? Para que ele pudesse, em um propósito único, manifestar a glória de Deus, manifestar a santidade divina e esplêndida de Deus, o seu poder, a sua majestade. Então a gente começa a observar, tendo isso em mente, a gente começa a observar que esta matéria, essa substância, ela tinha um propósito. Deus a criou com um propósito. No versículo 2, a gente observamos dois termos. Se lembra que eu falei para você ter ele em mente, que é o quê? Sem forma e vazia. O que seria isso? O que a Bíblia está querendo dizer com essa matéria, essa substância que estava submergida, né, em muitas águas e que estava submersa em trevas e uma grande espessura de abismo? Olha, a Bíblia ela nos dá aqui um duplo sentido, tanto no sentido de não ter a forma ordenada, né, que a gente hoje contempla que o planeta tem, quanto também de não ter sido ainda o quê? O projeto de Deus, né, que é o quê? O homem, e sua forma o quê? Corpórea. Então ela tem esse sentido tanto dela ter sido ainda, dela estar ainda vazia, pelo fato de não ter ainda moradores, pelo fato dela não ter ainda uma ocupação, quanto também o fato do homem ainda não ter o que? Uma forma. Preste bem atenção, porque este termo a gente vamos encontrar lá na frente quando Deus sopra no nariz, né, do homem e dá a ele o fôlego de vida. E antes que isso aconteça, o que ele fez? Ele, com suas mãos, deu forma àquele projeto, àquela obra que é o homem. E o termo vazio aqui, que era sem forma e vazia, também tem um duplo sentido. Do que? De não terem ainda, né, seres viventes ainda habitando na terra, quanto também de não ter sido ainda a habitação do Espírito Santo, porque esse foi sempre o maior propósito de Deus ao criar o homem, para que o homem pudesse ser a habitação de Deus. Então, o sentido e o termo de ser vazio é o que? Tanto cabe à terra, que era ainda vazia, quanto também ao homem que não tinha ainda o quê? Que não era ainda o quê? A habitação de Deus. Perceba que a ideia sem forma e vazia, ela é relacionada, que nem eu disse, no sentido duplo, né? E tanto a terra quanto o homem. Deus, em seu propósito soberano de criar o homem, numa série de processos que a gente vamos analisar a partir de agora, né? Seguido de 6 dias, como está escrito em Gênesis capítulo 1, né? No seu versículo 31, pelo poder supremo da sua palavra, ele deu o quê? Ele deu a ordem. Ele deu forma e enchimento não somente ao planeta Terra, como também ao homem, que no caso era o alvo, sempre foi o alvo da sua suprema criação, né? E após contemplá-la, a gente observa em todo o contexto onde Deus
após dizer, né, onde a palavra dele disse Deus, age, disse Deus, faça, disse Deus, seja, a gente vamos observar que em todo esse contexto bíblico, tudo que Deus fez era o quê? Era bom, era perfeito, era excelente, né? E isso expressava o quê? A suprema perfeição e excelência de Deus. O termo utilizado aqui hebraico é um termo que traz a ideia, deixa eu tentar te explicar. É um termo concernente exclusivamente de Deus, porque somente Deus pode utilizar este termo. Por quê? Porque ele traz o significado, a ideia de Deus trazer à existência algo que nunca existiu. Tá entendendo? Ou seja, trazer do nada. Trazer a existência do nada. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele traz essa ideia quando ele diz que a fé de Abraão, né, o levou a acreditar que Deus era poderoso para que dos mortos pudesse trazer o seu filho, que se caso ele tivesse sacrificado no Monte Moriá. Ou seja, esse Deus, o poder e a supremacia de ser criador, né? E como eu disse, né, o agente criador de todo esse processo, quem que é? É a palavra de Deus. Tudo foi criado, tudo foi feito, organizado, arquitetado, projetado, planejado por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. E isso juntamente com a ação construtora, né, construtiva das demais pessoas da Trindade Santíssima. E muitas pessoas, infelizmente, não acreditam nessa manifestação de três pessoas em um só ser. Tá entendendo? E a gente observa claramente aqui no livro de Gênesis, em todo o contexto bíblico, que a criação é algo feito e realizado por meio das três pessoas. Por meio das três pessoas que formam a Trindade Santíssima. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E juntamente com a ação construtiva dessas pessoas que eu disse, a Santíssima Trindade, né? Visto que o próprio Filho Jesus Cristo, ele é quem? Ele é a própria palavra, o verbo, que nem está escrito lá em João capítulo 1, do seu versículo 1, vai nos dizer que o quê? Que o verbo é a ação construtora, ou seja, foi o fator principal do quê? De ter construído tudo, entendeu? De ter construído tudo. E a outra pessoa também é quem? O Espírito Santo. Em Salmos 33, versículo 6, vai nos dizer que pelo poder do Espírito Santo, Deus criou todas as coisas. Jó também, ele diz isso em sua manifestação, sabe? A Deus, ele diz que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, é o agente criador. Em Salmos, a gente vamos observar essa ação construtora do homem e de tudo. Né? Eu vou passar aqui para os irmãos um resumo, eu quero dar só uma pincelada e que eu quero entrar um pouco mais profundo sobre essa segunda parte da origem do pecado. Mas o primeiro passo, o primeiro processo que a gente observa na criação do homem foi qual? O primeiro passo está descrito no versículo 3 de Gênesis. O primeiro processo que Deus realizou para poder criar o homem foi o quê? Ele criou a luz para romper o quê? As trevas e a face do abismo. Se lembra que eu disse lá atrás que a substância, a matéria, ela estava submergida em muitas águas e sobre essas águas existiam as trevas, né, e a face do abismo, ou seja, existia várias barreiras, vários obstáculos até que Deus pudesse chegar no homem. E o seu projeto qual que era? Era o homem. É a criação, a sua criação mais sublime. Então o primeiro processo foi o quê? Deus criar a luz. Então disse Deus, haja luz. E houve a luz. E a luz fez o quê? Ela rompeu as trevas, a escuridão, aquela espessura enorme, né, de abismo e de trevas, de devastão, foi rompida. E ela foi rompida pelo poder da luz de Deus. E o segundo processo, bem rapidamente, foi Deus ter criado o que? O firmamento. No seu versículo 6 vai nos dizer que Deus ele ordenou que houvesse o que? Uma expansão. Essa expansão, traduzidamente, também ela é a atmosfera.
ela é o firmamento, ou seja, algo que Deus criou para que pudesse subdividir aquela enorme espessura de águas. Então Deus, ele rompeu, né, penetrando naquela espessura enorme de água, ele criou uma atmosfera, ele criou um firmamento, uma enorme expansão, para quê? Para que pudesse diminuir o volume das águas. O versículo 6 e o 7, ele vai nos explicar isso. O versículo 9 vai nos dizer acerca do quê? Do terceiro processo, quando Deus, ele dá então uma ordem para que houvesse a separação das águas com a sua substância, com aquela matéria que ele havia criado. Denominada aqui, a gente vamos encontrar de porção seca. Por quê? Porque não tinha vida, não tinha fonte. Ainda ela estava vazia. Ela estava incapacitada de qualquer tipo de vida. Então Deus não tinha como criar já o homem aqui neste terceiro processo. Por quê? Porque a terra, essa porção seca, ela precisava passar por outros processos, que a gente vamos observar em um quarto processo. No versículo 11 até o 13 vai nos dizer isso, quando Deus, ele então, como um lavrador prepara a terra para que possa receber a semente, para que possa receber uma plantação. O que Deus fez? Deus, ele então deu ordem para que a terra, aquela porção seca, produzisse, ou seja, para que ela pudesse dar vida, para que dela saísse vida, e foi o que aconteceu. Dá então-se início e origem que as plantas, as ervas, né, criando assim, fazendo com que ela produzisse as ervas, as árvores frutíferas, enfim. Vou trazer uma observação até o momento que a gente observa o que é Deus colocando em ordem a sua criação, para ir de encontro ao que é o seu propósito. E como disse, o propósito e o objetivo de Deus sempre foi aquela matéria, ou seja, sempre foi criar o homem. E a gente vamos observar em um quinto processo que Deus, ele criou o quê? Os iluminares. Nos versículos em diante, do 14 até o 19, vai nos narrar acerca desta criação, onde Deus então cria o sol, a lua, as estrelas, coloca, né, as estações, os dias. Por meio disso se tem a ideia, a noção dos meses e a separação da luz, né, e das trevas, né, o dia, a noite. Enfim, estabelecendo assim, né, a toda a criação debaixo do governo do tempo, né, e da lei do tempo. O sexto processo que a gente observa na criação do homem, este sétimo processo, o sexto processo, melhor dizendo, né, é a criação dos seres viventes, os animais. Para quê? Para ocupar a terra, né, para que pudesse existir seres vivos, para que pudesse existir vida na terra, para que pudesse existir vida nos céus, para que pudesse existir vida nos mares, né? E esses, por sua vez, eles contribuem para a ocupação do planeta e também o ciclo de vida do próprio homem. Então, até esse sexto processo, que a gente observa, meus irmãos, a gente observa Deus, ele criando o cenário, Deus, ele criando o lugar, Deus, ele criando, dando vida, dando forma, equilibrando o quê? O lugar para que o homem pudesse estar com ele. Tá entendendo? Para que pudesse, então, manifestar, desfrutar de toda a glória de Deus dentro desse lugar que Deus, então, cria. Que, no caso, é a terra, é o céu, é o mar. Enfim, o sétimo processo, como um símbolo também na Bíblia de perfeição, descreve o que? O milagre da tão esperada criação, que é a criação do homem. Deus, então, ele tomando em suas mãos aquela porção seca. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o 27. Acompanhe este texto, que é muito interessante. Deus, então, ele pega aquela porção seca que nós observamos lá atrás, em suas mãos, né? E ele toma em suas mãos com um carinho especial, porção seca, e começa a modelar ela, dando que uma forma corpórea. Ou seja, para que pudesse, então, se ter de uma forma física o homem. E logo após, ele sopra no seu nariz, né? A Bíblia vai nos dizer o fôlego
de vida, enchendo ele do quê? Do seu Espírito Santo, e tornando ele o quê? Uma alma vivente para sua glória e louvor. Isso diferentemente de toda a criação existente até aquele momento. O versículo 26 vai nos dizer assim, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha só, se lembra que eu falei para os irmãos que a gente observa na Bíblia a manifestação de um Deus que é trino e uno, ou seja, um só Deus. Nós acreditamos em um só Deus, mas que se manifesta por meio de pessoas distintas uma à outra. Então a gente vê aqui claramente que está em plural e não no singular. Disse Deus, façamos. Ou seja, Deus ele não toma a atitude isolada de fazer e criar algo sozinho, não. Ele cooperando em uma unidade perfeita, como diz lá em João 17, vai nos falar acerca desta unidade que Deus espera que nós também tenhamos aqui na Terra, para que a gente possa aprender o que é viver unidade, para a gente viver em unidade nos céus. Então ele diz, façamos o homem a nossa imagem e conforme o quê? A nossa semelhança. E qual que é a ordem de Deus, a ordenança? É que ele dominasse sobre tudo, sobre os peixes do mar, as aves, enfim, os répteis, tudo aquilo que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha, a criação do homem, ela é sem sombra de dúvida a mais excelente de todas as suas criações. Deus, ele, em Salmos 8, versículo 5, vai nos dizer assim, ó: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Este salmo está dizendo que o quê? Que Deus, ele fez ele menor do que os anjos, no sentido do quê? Dele ter sido uma matéria física. Tá entendendo? Mas Deus deu a ele vamos dizer assim, uma importância tão grande, porque Deus coroou ele. Coroou o homem, a sua criação do quê? De honra e de glória. Por quê? Porque ele seria a manifestação da glória e do poder de Deus, da sua glória, da sua santidade, enfim, de todos os seus atributos. Por isso que a Bíblia fala que o quê? Que ele é feito à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, um dos projetos de Deus feito e realizado no céu foi o quê? A criação de todos os anjos. Que a gente entende que os anjos foram criados em algum momento também da eternidade. Só que esses anjos, infelizmente, alguns, a se saber, a terça parte desses anjos é liderada por um querubim ungido, denominado hoje em dia na Bíblia, né, como Satanás, a antiga serpente, o dragão, o inimigo das nossas almas, o príncipe deste mundo, deste século. Infelizmente corrompeu essa parte do céu e, infelizmente, o que? Corrompeu, de certa forma, o ambiente espiritual no céu. Então, Deus, por isso que eu acredito que Deus, a criação do homem sempre esteve no coração de Deus na eternidade. Por quê? Porque aquela primeira criação que ele havia feito, tá entendendo? Que era os anjos, que foi os anjos, vamos dizer assim, entristeceu o seu coração. Mas ele pensou, agora não, agora eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Eu vou fazer algo, eu vou colocar sobre ele algo que eu nunca transmiti a nenhum outro tipo de ser. E foi o que aconteceu. Deus coroou o homem de honra e de glória. A imagem e a semelhança de Deus, os irmãos que não entendem esse termo utilizado na Bíblia, a imagem e a semelhança de Deus concedida ao homem é o que, Marcelo? É o fato de Deus partilhar, ele compartilhar do que? Da sua glória, da sua santidade, do seu governo, do seu amor e perfeição. Isso tudo para quê? Esse compartilhamento, esse relacionamento, e para quê? Para que o homem pudesse desfrutar de uma plena e eterna comunhão com o seu Criador, em uma comunhão perfeita, em uma comunhão única. Então, esse sentido é plenamente espiritual, visto que Deus, ele é o quê? É espírito. Em João, capítulo 4, versículo 24, vai nos dizer que o quê? Que Deus, ele é espírito. Então, a imagem e a semelhança que Deus
que Deus concedeu ao homem diz respeito a isso, a esse relacionamento espiritual que o homem, a princípio de tudo, teve no Éden. Esse compartilhamento de Deus ter dado a ele. Opa, pode falar. Tem alguma Bíblia que diz que o homem foi criado segundo a semelhança de Deus? Olha, a Bíblia nos diz o seguinte, ó, façamos o homem a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem ele foi criado o quê? Segundo a semelhança de Deus. Você se lembra da ideia que eu trouxe aqui agora, para esclarecer melhor, meu irmão Oswaldo? O que eu estou dizendo, o que eu acabei de dizer, que Deus é o quê? Deus é espírito, sim ou não? Ou seja, sim, ele não tem uma forma corpórea como nós temos. Tá entendendo? Por quê? Porque ele é eterno. Isso que nós temos, essa visibilidade, essa matéria, esse estado físico que nós temos, são coisas mutáveis, corruptíveis. E Deus, por ser eterno, imutável, incorruptível, ele não possui essa forma física, ele é espírito. Então, quando a ideia fala de semelhança e imagem de Deus, é o quê? É alguns atributos dele, tá entendendo? Sendo transmitido para o homem. Entendeu, meu irmão Oswaldo? Perfeito. Então, o homem é semelhante à imagem e conforme a semelhança de Deus nesse sentido espiritual. Porque Deus não tem mãos, né? A Bíblia fala ainda, né, de suas mãos, de seus pés, mas de seus olhos, mas isso são figuras de linguagens. Amém? Vamos lá, então. Deus, ele constitui, então, que o homem com uma autoridade sobre o quê? Sobre a terra. Sobre tudo que Deus criou, Deus falou para o homem, olha, tudo que eu criei está aí. Vocês vão governar, você vai reinar sobre tudo isso. Eu estou transmitindo uma parte do meu governo, estou delegando a você para que você possa dominar. Né? E alguém pode até dizer, né? Poxa, a Bíblia fala muito do homem e tal, que o homem pecou, isso e aquilo, mas na verdade foi Eva. E é interessante, né, a gente entender que o quê? E não é uma questão de machismo, né? Não é uma questão de preconceito. É que quando a gente fala do homem, a mulher, ela está diretamente envolvida no homem. E isso deve ser o fato do quê? Do homem ter sido criado, né? Do pó da terra, que nem a gente vê, vamos analisar daqui a pouco, né? Em Gênesis 2. E a mulher, ela veio do homem. Ou seja, Deus ele não criou o homem e a mulher, Deus ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Então, a mulher saindo do homem, ou seja, ela é uma parte do... Ou seja, os dois formam um, por isso que a ideia do casamento é essa. E se ajuntarão os dois, deixarão pais e mães e serão uma só carne. Porque a mulher veio do homem. A gente vamos ver em Gênesis capítulo 2, abram sua Bíblia comigo, do versículo 7, vai nos dizer assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Se lembra do termo que a gente observamos no versículo 2 do capítulo 1, que o quê? O homem era o quê? Sem forma e vazio. Ou seja, aquela substância era sem forma e vazia. Aqui no versículo 7, a gente vai ver a resposta, ou seja, a consequência desses dois termos que antes existia. Que é o quê? É o que está escrito aqui, ó. Deus tomou o homem do pó da terra, soprou, né, em seus narizes, dando a ele o fôlego de vida, ou seja, enchendo ele. Ele foi feito alma vivente, ou seja, aquilo que era sem forma passou então a ter uma forma, porque formou Deus dos céus com as suas mãos. Os irmãos estão conseguindo entender? E sendo assim, né, então os dois eles possuem que a mesma importância para o plano de povoação da terra. E Deus então ele projeta o homem diferentemente do animal. Por quê? Fica uma pergunta.
Que diferença que tem o homem do animal? Porque a gente observa que o mesmo termo utilizado como animal, ou seja, sendo ele uma alma vivente, foi utilizado também para com o homem, né? Que Deus fez ele o quê? Alma vivente. O que diferencia o homem do animal é o quê? É exatamente a alma. Deus ele projetou o ser humano diferentemente do animal, né? E constituiu ele do quê? De 3 partes. Se lembra que um pouco anteriormente eu disse que Deus ele se manifesta em 3 pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Semelhantemente, Deus ele criou o homem. Tá aí mais uma explicação do homem ter sido a semelhança, criado a semelhança e conforme a imagem de Deus. Mais um aspecto interessante. Assim como Deus é 3 em um só, Deus ele também criou o homem. 3 partes que formam uma só pessoa. E quais partes são estas? O corpo, a alma e o espírito. Ou seja, o homem ele é trino e uno, assim também como Deus é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O corpo, quando a gente fala do corpo, a gente trata do quê? De que ideia? Da matéria e a substância, né? Com o que o homem ele foi criado. A alma já diz respeito do quê? Das faculdades mentais. Ou seja, a inteligência, o raciocínio, aquilo que o animal não tem. Um ser irracional, ele não tem faculdades mentais, no sentido de concernente a esta parte do homem. Então a alma trata muito do emocional, a vontade própria, né? O livre-arbítrio que Deus concede ao homem para que pudesse então espontaneamente servir e adorar ao Senhor com o quê? Com fé, lealdade, gratidão, né? Por tudo que o Senhor fez com ele, né? E o espírito do homem traz a ideia do quê? O sopro de vida. É aquilo que Deus concede ao homem, é a vida. A partir do momento quando o espírito sair do corpo dessa pessoa, ela já não mais vai ter o exercício do seu corpo, o exercício da sua alma naquele corpo. Por isso que Tiago ele fala que a fé, ela sem obras é morta, assim como um espírito, assim como um corpo sem o espírito. Então, esta é a ideia da criação do homem. Este é um resumo muito profundo e bem sólido e básico, baseado na palavra de Deus, acerca da criação do homem. Foi desta forma que o homem foi criado.